Olá, sejam muito bem-vindos para mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa nossa do Grupo Equation, que é para mostrar para vocês, engenheiros, a carreira de pessoas que estão passando por aqui, que se formaram em engenharia, né? Inspiradoras. Eu sou o Paulo. E eu sou o Emerson, e hoje a gente recebe uma pessoa muito especial. É um mini gênio. Eu brinco com ele porque eu sei que ele foi em primeiro lugar em engenharia elétrica lá na Federal, já passou pela Alemanha e só trabalhou em grande empresa. Ele começou na TPF, trabalhou na Croma, Que é top 500 de empresas do Brasil com faturamento de bilhão, né? Faturamento de bilhão, é uma das maiores empresas de Pernambuco. Trabalhou na XP Investimentos, morou em São Paulo e hoje empreende na área imobiliária. Então seja muito bem-vindo, meu amigo e engenheiro eletricista Diogo Cabaz. Valeu, Paulo. Valeu, Emerson. Valeu. Eu não sou gênio em coisa nenhuma, não, mas o papo vai ser bom. E Diogo, vamos começar dessa parte da genialidade que eu brinco muito com você. Você sempre se destacou muito no começo da faculdade ali. Você acha que foi sua base? Como é que foi isso? Eu acho que teve muito a ver com a base. Muito a ver com a base e do meu jeito mesmo de gostar de estudar, né? Eu puxei isso muito do meu pai. Meu pai também é engenheiro eletricista. Na minha base, eu fiz o ensino médio, estava fazendo... Escolhi em escola desde criança mesmo, em colégio. E no ensino médio eu endoidei. Eu falei, rapaz, eu quero passar no vestibular difícil. Qual é o mais difícil que tem? Aí eu descobri que era o ITA. Na oitava série. Já ia dizer, é medicina. Eu descobri... Ganhamos essa aí dos velhos. Eu descobri que era o ITA. Aí eu fiz, rapaz, eu gostei desse ITA. Só porque é difícil, né? Como é que eu passo esse negócio? E aí descobri que existia esse colégio, GGE, que preparava pro ITA. Eu fiz, vou pro GGE para estudar pro ITA. E aí eu fiz o primeiro e segundo ano no GGE, terceiro ano ITA, que aí tem as aulas extras focadas no ITA. E aí nesse terceiro ano ITA a gente já via muita coisa de Física 1, de Cálculo 1. E aí o início da faculdade de engenharia todinho tava ali. Então quando eu cheguei na faculdade, não foi muita dificuldade assim pra mim, sabe? Foi só uma revisão e estudar de última hora. E a gente criou, eu também tive uma sorte que eu criei um grupo muito grande de amigos dentro da faculdade que se juntava muito para estudar. Então, época de prova, a gente se internava todo dia na casa de alguma pessoa diferente e era estudar. Então, a gente passava 5, 6, 7 horas estudando por dia, na época de prova, fazendo prova antiga e discutindo. Então, isso me ajudou muito. E aí, de se destacasse na faculdade, Diogo, isso fez você conseguir o intercâmbio? Explica pra gente como é que funcionou essa parte do intercâmbio. Eu fui seu contemporâneo lá na faculdade, então, assim, a gente via muita oportunidade, mas como é que era que funcionava? Primeiro, dando um passo atrás, que eu estudei pro ITA, mas eu não passei no ITA de primeira. E aí eu fiquei nessa dúvida se estudava mais um ano, e até o pessoal me chamou lá pra ganhar uma bolsa, ficar lá mais um ano estudando, você vai passar na próxima. Mas aí eu falei, rapaz, eu vou testar a federal. E aí juntou isso com a oportunidade do Ciência Sem Fronteira, que o pessoal tava falando, não, tem Ciência Sem Fronteira, procurem saber aí, é legal, na federal você consegue viajar, fazer um intercâmbio. Pô, legal. Fiz o primeiro ano de faculdade, me destaquei muito em notas por causa da base. E o primeiro ano, 2012, foi quando teve uma greve no final do ano, né? Uma greve grande. E aí os meninos que estudavam com a gente, pô, bicho, bora estudar alemão. Falei, bora. Não tô fazendo nada, tô em casa, greve, bora estudar alemão. E aí a gente estudou, fez um intensivo de alemão aí, acho que foi em novembro de 2012. E aí já todo mundo, bicho, vamos pro Ciência Sem Fronteira pra Alemanha, bora. E aí, só porque a turma ia. Se o pessoal vai, eu vou também. Pô, eu sou engenheiro. Engenheiro é Alemanha, pô. Vamos embora, tô estudando alemão pra isso. E aí... Isso é porque ainda é mini gênio, né? Tem um tempinho, vamos estudar um alemão pra descontrair. Não tô fazendo nada, pô. Intensivo aprendeu alemão o suficiente para conseguir passar nas provas, né? E aí foi isso. Foi me preparando para... Continuei estudando alemão depois, acabou a greve, continuei estudando alemão. E aí eu fui em 2014.2. Em julho, viajei. Eu fui em agosto, por aí. Logo depois do 7-1, como é que foi isso? Logo depois do 7-1, eu estava arretado, pensando nisso. Rapaz, eu vou chegar lá um mês depois do 7-1 e o pessoal vai encher meu saco. Que nada, o pessoal pedir desculpa. Fala, bicho, desculpa, não era pra ter sido assim, não era pra ter sido tanto, podia ter parado antes. Eu falei, não, pô, tranquilo, nem futebol gosto. E tu morou onde na Alemanha? Eu morei em Karlsruhe. Como é que foi a experiência lá? Foi bacana? Maravilhosa. É outro mundo. É outro mundo, assim, o nível da... digo nem de ensino. O estilo de ensino é muito diferente, porque lá era quase uma tutoria. O pessoal passava um material para você estudar em casa, chegava lá na faculdade para tirar dúvida, basicamente, dar um encaminhamento, assim. E aí tinha muita monitoria. Uma aula a cada 15 dias, tinha muita monitoria durante a semana. Mas a parte que me pegou muito foi a estrutura de laboratório, né?
Que lá eram uns galpões enormes com as torres de transmissão, com aqueles geradores gigantescos, tudo funcionando, com experimentos. Então era maravilhoso. Isso aí para um engenheiro eletricista acabava. Quase a mesma estrutura aqui do Brasil. E eu estudei lá na KIT, eu acho que é a maior universidade de elétrica da Alemanha. É a mais famosa. Eu não sabia. Eu tinha votado como prioridade a de Munique, a TUM, que tem top 3 lá. A TUM, que é de Munique, tem a KIT, que é de Karlsruhe, e tem a RWTH Aachen, que é de Aachen, que são as 3 fortes lá, de engenharia. Minha KIT era a segunda, aí eu passei na KIT. Por sorte, que é a melhor de elétrica lá. Mas foi maravilhoso. A experiência, assim, abre muitos olhos para um estilo diferente de trabalhar, de estudar e de viver também. A gente recebeu algumas pessoas que tiveram essa possibilidade de morar fora do Brasil, Diogo, e a maioria do pessoal relata que, apesar de ter essa diferença de estrutura que realmente existe, isso é uma realidade, os alunos em si não sofrem tanto porque o aluno brasileiro também é bem preparado. Tu sentiu isso? Muito mesmo. A gente, pelo menos na minha experiência de universidade federal, a gente aprende a se virar, né? A gente aprende as coisas sozinho. Às vezes tem um professor que é muito bom, mas às vezes a gente dá um azar que pega um professor que não passa tão bem o assunto. Sabe muito, mas não passa tão bem. E aí a gente aprende a se virar. A gente é bom em aprender as coisas sozinho. Tanto que hoje eu tenho muita autoconfiança que eu consigo fazer as coisas. Rapaz, nunca vi alguma coisa sobre algum imposto. A gente descobre, pô. Peraí, pô. Deixa eu estudar. Deixa eu perguntar ao pessoal. Você conversa, você descobre sozinho. Então a gente aprende a se virar muito bem na faculdade. E eu acho que isso é o maior ouro nosso, inclusive, como engenheiro. É o pensamento estruturado e aprender a se virar. E isso ajuda muito o brasileiro lá fora. E isso é muito bacana, né, Paulo, que o Diogo tá trazendo, porque a gente às vezes se desvaloriza em relação a isso, de não conseguir. O complexo do vira-lata de ser brasileiro e achar que a gente não tem qualidade, né? Exatamente. E o que a gente observa é totalmente o contrário, né? Que a gente se destaca tanto que tem tantos engenheiros brasileiros trabalhando ao redor do mundo, ou aqui mesmo no Brasil, só que trabalhando em multinacionais. E aí, Diogo, depois dessa experiência da Alemanha, tu volta pro Brasil com o mesmo pensamento, mudou muita coisa? Não, bem diferente. Mudou muita coisa de verdade. A principal, durante o começo da faculdade, como estava um ritmo mais pegado, mais rápido, eu estava focando em fazer em 4 anos e meio a faculdade. Então, eu adiantei um monte de matéria lá da frente, as matérias que não tinha pré-requisito, dava para fechar em 4 anos e meio. Passei com a média altíssima, era só estudar. Quando eu voltei, eu fiz, rapaz, não é bem assim, para mim não vai ser bem assim o melhor caminho. Vou começar a trabalhar, vou estagiar. Acho que eu preciso fazer um pouco mais de experiência prática mesmo. E aí, assim que eu voltei, eu comecei a aplicar para estágio. E 2 especificamente que eu estava mais afim era a Croma Energia, e a TPF, que na época o nome era Projetec, parte de projetos técnicos, né? Fazer parte do projeto elétrico. Que são áreas mais técnicas, essas 2. E aí, o da Croma eu não passei. E 2 semanas depois, eu recebi o sim da Projetec. Fiz, pô, legal. E aí, passei 7 meses da Projetec, 8 meses. O pessoal tava gostando, era legal. Só que a faculdade puxou um pouco. E eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Foi legal a experiência, aprendi pra caramba. Aprendi muito a lidar em ambiente corporativo, a conversar diferente com as pessoas, enfim. E muito hard skill também, aprendi... aquele software, tudo lá. AutoCAD. AutoCAD, tudo era rápido, AutoCAD, e pouco mesmo você pega isso. É muito legal. Mas não era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Eu não quero fazer projeto técnico pro resto da vida. E aí fiz, rapaz, juntar isso com a faculdade pegando, vou embora, vou sair. Aí eu avisei lá, pessoal, não tá pegando, eu preciso focar na faculdade, vou sair. Não, fica aqui, pô, você consegue crescer aqui, dá pra virar um engenheiro aqui da empresa no futuro. Eu fiz, beleza, mas é que eu não quero virar um engenheiro da empresa. Obrigado, bicho, adoro todo mundo lá. Continuei visitando várias vezes, sou amigo de muita gente lá ainda. Mas eu realmente não era aquele tipo de serviço que eu queria pro resto da vida. Não queria crescer naquele ramo. E aí eu saí, foquei na faculdade por alguns meses, até João, um grande amigo meu, que ele é filho do dono da âncora imobiliária, chamou, Diogo, tô precisando arrumar aqui o arquivo da empresa. Tem um arquivo muito antigo, muita coisa antiga que já acabou, que não tem pra que estar aqui. Tem uma parte que tá muito suja. Me ajuda aqui. Fiz, me ajuda, pô. Não tô fazendo nada aqui de tarde. Peguei 2 semanas mais tranquilas. Comecei a ajudar a João lá na imobiliária. Só conversando, ela era legal. Ficava eu e ele de short, limpando as coisas. Tem um monte de foto nossa, limpando barata do corredor. A gente limpou tudo. Foi bem legal. Quem acha que empreendedor só
parte bela, né, do negócio. Só ganhando dinheiro e ficando parado. 10% é isso. 10% é ganhar dinheiro e ficar parado. 90% é você estar na linha de frente. Infelizmente, mas é a verdade. E se não tiver, não funciona, né? E aí, 2 semanas eu na âncora, me liga um dos diretores, hoje diretor da Croma, falou: Diogo, tá estagiando? Eu fiz: não, tô não. Tô de manhã, tava tô ajudando um amigo meu na imobiliária aqui. Aí ele: a gente tá querendo te chamar aqui pra entrevista na Croma, tu topa? Eu fiz: topo. Aí de manhã eu trabalhei na imobiliária, almocei, no comecinho da tarde fui na Croma, fiz uma entrevista, falou: Diogo, tu começa amanhã, vê ali qual vai ser a tua mesa. Então bora, gostei. E é isso, de manhã eu trabalhei na imobiliária, de tarde já tava conhecendo meu novo computador, minha mesinha lá na Croma. E aí foi, acho que é a época de vida, assim, profissional, onde eu mais cresci. Foi dentro da Croma. Isso aí, sem dúvida. Foram quantos anos lá, Diogo? Eu passei 5 ou 6 anos lá, não sei exatamente não. Tu começou como estagiário? Como estagiário, e aí a gente, antes passei, foi 6, 7 meses como estagiário, não, foi mais. Eu fechei o semestre, ia fechar o segundo semestre como estagiário, e aí a gente foi contratado como analista, eu e Felipe, a gente foi contratado como assistente, e aí quando a gente se formou, a gente virou analista. Deixa eu só te pontuar o pessoal um pouco, até porque nem todo mundo conhece a Croma. Explica só um pouquinho do que se faz na Croma, como é que funcionava. A Croma, ela, quando eu entrei lá, eu falava que eram 2 áreas, que era de comercialização de energia, comercializar, comprar e vender energia, como se fosse um mercado de ações, mas a energia. E aí você consegue negociar com os grandes geradores e fornecer para consumidores finais de energia, indústrias, shoppings. Na época eram só os grandes consumidores. Hoje, até os menores não conseguindo. E tinha a área de geração, que tinha acabado de ganhar um leilão de energia, tinha um projeto enorme para sair, e tava aquele negócio tudo pipocando, que é onde A Podi, que é onde Felipe trabalha. Que é onde Felipe tá. Hoje o Felipe é o gerente lá de geração. Felipe foi um dos nossos convidados, né? Então, assim, quem estiver assistindo também assiste o de Felipe aí. Pessoa de qualidade máxima. Ali é qualidade máxima. E aí na Croma, o Rodrigo é o dono da Croma. E aí ele me deu muita liberdade lá dentro. Então foi onde eu mais cresci. A gente separou uma área que era dentro de comercialização, que era a área de gestão. A gente separou completamente. Criou todos os ritos, criou os relatórios, criou a área comercial. Então cresceu muito. Eu cresci muito. Eu quase que empreendi por meio dele, sabe? Por meio da Croma, que a Croma me deixou empreender lá dentro. Então foi muito, 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 muito interessante para mim isso. Eu tive uma parcela de sorte também de estar nesse lugar, né? Dessa posição. Comenta um pouco mais sobre isso, da importância de ter um líder que dá abertura para a pessoa se desenvolver para a empresa como um todo. Para a pessoa, não tem dúvida que é muito importante para mim, como funcionário, ter essa liberdade. Mas para a empresa, se você encaixa uma pessoa que quer criar, e você dá a liberdade para essa pessoa criar, não tem ponto negativo disso, né? Se criar coisa ruim, é ótimo que você aprende. Se criar coisa boa, é ótimo que você lucra. Então acabou. Se você tem uma pessoa boa, inteligente, que tá lá na posição correta, focado, com liberdade para criar, se der ruim... E o Rodrigo falava, se for ruim, a gente faz. Mesmo que seja eu falar um palavrão aqui. Mas se fosse uma coisa ruim, pode fazer. Vai dar ruim, a gente tira, a gente passa a bola para frente. A frase dele, bola para frente sempre. Aprender, né? Esse negócio de você conseguir errar, ajustar, melhorar, aprender. Exatamente. Ajustar, melhorar, aprender. Então fica nesse ciclo de sempre trazer a melhoria contínua que tanta gente fala na engenharia, né? Exatamente. Ô, Diogo, e tu falasse que tu saiu da TPF porque não era algo que tu se via trabalhando sempre. Perfeito. A gente tava comentando aqui nos bastidores que quando você volta da Alemanha, o mercado de energia te enchia os olhos, né? Mas por que sair da Croma, que era na área que você sempre sonhou, que você estava com um objetivo profissional? A Croma, gosto ainda muito da Croma e admiro muito o pessoal lá. Estava na área de gestão, a gente tinha montado a área de gestão, montado a equipe comercial, montado a equipe operacional, a gente tinha chamado uma pessoa para tocar a coordenação dessa equipe comercial, os ritos, eu não sou tão organizado assim não. E aí precisava de alguém organizado para tocar os ritos. Tem que ter algum defeito, não, o cara criando setor, inteligente. E aí, eu percebi que a gente não estava usando os dados públicos que a gente tinha disponíveis.
Nem os dados nossos internos, nem os dados que a CCE, que é a Câmara de Comercialização, disponibilizam, nem os dados que a Receita Federal disponibiliza. A Receita Federal tem muito dado público de empresas. Eu falei, bicho, a gente não está cruzando isso nem com mapa. Como é que a gente faz uma rota inteligente para o comercial ir visitando? Como é que a gente acha onde é que tem mais potencial? Onde é que a gente vai fazer um evento? Vamos fazer um evento em algum sindicato de empresas de plástico, sei lá. Onde? Não sei. Vamos pesquisar, tem dado público disso, pô. A gente sabe quais são as empresas de plástico, vai pelo KNAI, filtra pelo KNAI, agrupa pela... Sabe? Tem muita coisa que dá pra fazer. Aí eu falei, Rodrigo, eu preciso focar nisso. Aí Rodrigo, vai. Como ele sempre me deu liberdade, vai, cria a área. Tu não é mais gestão, não. Tu agora é inteligência de negócio. Eu fiz, tá bom. Agora eu sou inteligência de negócio. Só que eu não sabia fazer. Eu sabia que dava pra fazer, eu não sabia. Mas assim, eu sou engenheiro, né? Eu passei pela Federal. Eu sei aprender. Eu não sei fazer, mas eu sei aprender, que é o principal. E aí eu comecei a pesquisar na internet, vi o que é que eu precisava e comecei a trocar ideia com alguns amigos meus. Tinha um grande amigo meu que eu conheci na Alemanha, que era de consultoria estratégica. Troquei muita ideia com ele, Leandro, e troquei muita ideia com o Marcelo Russo, que é um outro grande amigo meu, que era da XP, tá na XP. Ele era BA lá. BA Business Analyst, que é a análise do negócio, que é exatamente isso. E ele ficava me dando toque, me dando dica, e aí eles começaram a falar, Diogo, quanto é que tá ganhando na Croma? Eu falo, tanto. Eu falei, bicho, tô em São Paulo, pô. Em São Paulo tô ganhando isso aqui. Eu falei, pô, em São Paulo dá dinheiro. Rapaz, e tem um processo seletivo aberto, participa. Aí eu falei, bicho, eu vou participar. E por que eu vou participar? Porque minha esposa estava em São Paulo. Na época era namorada, ela é médica, estava fazendo residência lá. Eu falei, pô, acho que dá pra cruzar uma coisa com outra, eu vou ter mais essa liberdade, não quero morar em São Paulo, mas eu fico aqui, mas vou ter liberdade, né? Que era home office trabalho, que na época pós-pandemia. E aí foi isso que eu fiz. Participei do processo seletivo da XP, fui contratado como BA, e aí fui para crescer e aprender muito bem isso, sabe? Que é uma coisa que eu queria muito aprender. Tanto alinhar com perspectiva de ganhar muito dinheiro, com aprender muito essa área. E eu realmente adorei. Tipo, é uma área muito legal. Hoje gosta mais do que de mercado de energia, né? Rapaz, não sei. Eu gosto muito. Porque tudo que é muito interessante e diferente eu gosto, sabe? Então, eu gosto onde dá pra crescer. Profissionalmente falando, eu gosto de não dar dinheiro, porque é pra isso que eu trabalho, né? Se fosse pra isso, eu tava pescando. Todos nós, né? É isso. Não adianta a gente ser hipócrita aqui, né? Que todo mundo tem o objetivo de lucrar, né? Eu trabalho. E assim, Diogo, tu tava falando aí que foi pra São Paulo. Tu já tinha vivenciado a experiência de morar na Alemanha, morar totalmente distante, e aí muda daqui de Recife, que a gente sabe que é bem mais tranquilo, pra uma dinâmica totalmente diferente de São Paulo. Bem diferente. Como é que foi isso? No começo foi mais difícil de eu me acostumar com isso. Primeira coisa que me pegou muito, quando você conhece uma pessoa lá, você perguntou pra todo mundo, qual é o nome? Trabalha em quê? A pessoa fala de trabalho. Eu fico, o que é isso, pô? Mas realmente, a pessoa fala de trabalho porque não, você trabalha demais lá mesmo, é difícil. Vida é trabalho, e se né? você se deixar, e não é nem tão imposto a pessoa isso. Você acaba se acostumando com isso porque você consegue crescer muito bem lá. Realmente. Você tem tanto dinheiro pra se ganhar lá, que se você se aplica muito, se você dá o sangue, você cresce, você entrega, você realmente cresce. Você realmente ganha bem. Então você quer trabalhar muito. Então eu acabei entendendo isso depois. É muito meritocrático, né? Assim, Muito. Né? Isso é. Dependendo, óbvio, foi minha experiência, né? Cada experiência individual, cada empresa individual, mas minha experiência lá foi muito isso. Eu sabia que se eu entregasse mais do que eu estava entregando, eu sabia como entregar mais. Eu só queria às vezes eu precisava frear, bicho, eu preciso dar uma descansada. Tô demais. E é uma coisa que até o pessoal me falava, Diogo, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, não, isso aqui é uma maratona, cuidado. Eu recebi muito esse feedback no começo, aí eu dei uma freada. Que é muito importante isso também. E aí, cresci muito, aprendi muito na XP. Também com muita liberdade para criar, muita liberdade para errar. Importante. E essa parte analítica de pensamentos bem desenhadinho, desenhar o problema, tentar achar as soluções por meio de dados, isso aí me ajuda muito hoje. Da XP, eu tava olhando o mercado imobiliário lá, eu gosto de ficar vendo as coisas, né, aleatórias. E aí eu conversando com o João, que é esse amigo meu, que é da âncora imobiliária aqui, falando, João, vocês deviam entrar nesse mercado aí de administração de condomínio, pô. Isso aí tem um mercado bom em Recife. Aí ele, picha, mas é muito diferente a imobiliária, que ele trabalhava com imobiliária de locação e vendas, é a maior de Pernambuco, inclusive, 40 e poucos anos de existência, gigante.
a imobiliária, mas o negócio é muito diferente. A gente não tem como sair da imobiliária, deixar o pau quebrar e tentar abrir uma área nova. É muito diferente. Tipo, apesar de estar no mesmo ramo, mas são coisas diferentes, atividades muito diferentes. Precisa de alguém específico para tocar isso. No outro dia me liga Luciano, que é o pai dele. Diogo, tu não quer entrar como sócio, não? A gente toca essa área, mas só se você tocar. Aí eu fiz, rapaz, eu topo. E aí eu conversei lá com o pessoal da XP para entender, pô, que oportunidade massa, realmente que a Âncora abre muitas portas, e aí eu tô nessa agora, desde janeiro. Passei dezembro do ano passado só visitando empresas que a Âncora abriu muitas portas pelo Brasil, então fui interior de São Paulo, Rio de Janeiro, conhecendo administradores de condomínio, operação, tirei várias dúvidas, peguei muito contato de gente e voltei em janeiro, minha esposa voltou em março, voltei em janeiro, a gente abriu a administradora. Comecei a estudar os processos, a começar a contratar sistema, implementar sistema. Contratei gente, encontrei 2 pessoas muito boas no mercado, trouxe para dentro e começamos a trazer clientes. No começo estava estourando de cliente, querendo falar, galera, não posso aceitar ninguém, eu não tenho braço para tocar. E minha maior preocupação era não queimar o nome da empresa, né? Você vai abrir um negócio, você está dentro de um grupo grande de imobiliário, você não vai querer usar o nome dele e fazer uma coisa errada. E coisa errada assim, mal feita, né? Então foi uma grande preocupação minha no começo. E aí hoje, eu posso dizer, hoje está muito redondo o processo. E aí faz 1 mês e meio que eu comecei a focar muito no comercial. Falei, estamos prontos para receber mais gente. Tá? Uma pergunta. Quando você saiu da XP, você provavelmente tinha um salário bacana. Tinha. Né? Quando você foi empreender, tinha um salário bacana? Porque no começo, geralmente, o empreendedor não tem. Né? Mas... por ter um grupo por trás, conseguiram não manter o salário lá, lógico, mas o salário suficiente, tranquilo para viver aqui. Sabe? Então eu fui trabalhando com minha esposa é médica, a gente junta as contas, dá para viver tranquilo. Lógico, não chega nem o que se ganhava lá. Só que também minha ideia não era ganhar no curto prazo, né? Tipo, a gente tá aqui, tá para empreender, para ganhar bem no longo prazo, criar meu projeto de vida. Essa empresa é meu projeto de vida, que eu realmente acredito no negócio. Sabe? Isso é bom mostrar pro pessoal, né? Que você tava num patamar já, e essa, vamos dizer, descer a escada, principalmente financeiramente, né? Não, pô, não quero estar nesse patamar financeiro ainda, porque o meu objetivo, na verdade, é ter o meu negócio, então eu vou retroceder para chegar no nível que lá na frente pode demorar anos, que eu não sei, que é a incerteza ainda, né? E pode não acontecer. Assim, a gente torce para que aconteça, mas empreender é exatamente isso. Arriscar. O risco que vai ser remunerado se der certo, mas é o risco. E o risco por si só já pode dar errado, né? E eu sou uma pessoa que toma o risco tranquilamente, assim, principalmente agora que a gente não tem filho, não tem nada, não tem custo fixo, né? Sou eu e ela, não tem custo fixo grande. Então, para tomar risco para mim é tranquilo. Tanto que eu mudei de empresa 2 vezes. Estava numa empresa maravilhosa, que é a Croma, saí, fui para a empresa. A TPF já, lá atrás também é uma ótima empresa. Fui para a Croma, uma empresa maravilhosa. O XP é uma empresa maravilhosa. Fui saindo porque eu queria aprender uma coisa nova, queria criar um negócio novo e vislumbrava oportunidades melhores. Assim, dá para crescer mais, dá para aprender coisas diferentes, sabe? Era tudo nesse caminho. Ô Diogo, antes da gente entrar nessa parte a fundo do empreendedorismo, eu queria falar um pouco sobre tuas experiências. O que é que tu acha que foi fundamental para tu estar sendo sempre uma pessoa que as empresas querem contratar ou recontratar? Qual tu acha que foi o diferencial, até para falar pro público aí, para eles também se inspirar nisso? Essa é fácil. Eu acho que na engenharia, se você for olhar grandes empresas, a maioria dos cargos de gestão é engenheiro. Vai ter administrador, vai ter economista, vai ter... A maioria é engenheiro. Pessoal, engenheiro naturalmente resolve problemas. Então, você está lá no cargo, pensa logicamente. Então, quando você está na faculdade de engenharia, você sabe, a maioria dos seus colegas ali, quem não tiver na engenharia, vai para cargo de gestão, vai crescer a empresa, sabe? Então, vai se espalhar. Normalmente, que você faz o seu nome bem feito, foi o que eu fiz, por sorte também. Não sabia que ia ser tão importante isso na época, obviamente. Tanto que tu me chamou de gênio aqui. Não sou gênio, mas eu tirava uma nota muito boa, né? Estudava bem lá. Então, você acaba criando uma fama que lhe ajuda muito. Então, na TPF, me ajudou muito. Na Croma, me ajudou muito. Toda minha entrada na empresa, eu não fiz um processo seletivo e deixei pra lá. Fiz o processo seletivo e tinha alguém que me conhecia e falava, bicho, esse cara é bom. Bicho, sabe? Esse cara é bom. Eu boto minha mão no fogo pra esse cara aqui.
Vai nele. Na Croma foi isso. Na XP foi isso. O pessoal, bicho, esse cara é bom. Rapaz, esse cara era um gênio. E na Âncora, como o pessoal me conhece, eles sempre também é isso. Eu falo, bicho, eu só entro nesse negócio se for você tocando nessa área. Fiz, eu vou. Todo mundo acha que você é gênio, menos você. Inclusive, hoje na Âncora, eu no comercial, eu fui num condomínio que o pessoal tava falando bem de mim lá. Fala, bicho, eu soube que você é gênio. Aí fiz eu. Eu descobri que o pessoal que estudou comigo falou com um gerente do prédio que eu era muito bom. Eu fiz, caramba, então, essa fama que você cria, se você for, tô na faculdade de engenharia. Se você for para a área técnica, já não precisa nem discutir quão importante é você estudar e tirar nota boa e se destacar. Você tem que aprender aquilo bem. Se não for para a área técnica, também abre porta. O seu nome é muito importante. Desde o começo, às vezes você deixa para lá, bicho, essas matérias aqui eu quero só passar. Não vai usar para nada isso na minha vida. Esse conhecimento não usa para nada. Conhecimento não, mas as amizades você vai. As indicações você vai. E aí eu quero fazer o contraponto. E para não deixar isso subir a cabeça, de só querer se garantir nisso e ter que realmente entregar. Como é que foi para ti? Pô, eu tenho que entregar o trabalho, agora que confiaram em mim. Rapaz, eu sempre fui muito movido a aprender coisas novas e criar coisas novas e sei lá, e desenvolver. Então, o meu foco principal sempre foi, nunca foi me vender. Nunca foi me vender, tanto que eu falei que foi sorte isso. Não foi inconsciente essa venda. Porque isso te coloca dentro da empresa, mas não garante que você fique Exato, perene. mas eu sempre quis estar para entregar. Tipo, meu foco era, bicho, eu quero entregar. Eu nunca quis me vender, foi sorte. Tipo, eu ter conhecido o diretor da Croma lá atrás, ter ajudado ele com Física 1 numa época, na época da faculdade, foi uma sorte. Não sabia que... Né? Tudo, a parte de venda foi sorte. Então, eu sempre pensei, rapaz, eu tenho que dar o melhor de mim. Do mesmo jeito que na faculdade eu queria dar o melhor de mim, eu queria entregar na faculdade, eu queria tirar uma nota boa. Eu fiz, no primeiro semestre eu fiz Física, me dei bem em Física 1, porque eu já tinha estudado no pré-ITA. No segundo semestre já fui monitor de Física 1. E aí depois de monitor eu já fui iniciação científica. Então eu só queria fazer, queria entregar, queria aumentar currículo, estava adiantando matéria. Todos os professores sabiam quem eu era. Eu lembro de um professor, na chamada, primeira aula, acho que era quinto período, como eu tinha acabado de entrar no ciclo profissional. E aí, você quer... Diogo? Opa! Ah, você que é o Diogo, né? O cara já sabia quem eu era. Eu nunca tinha ouvido falar nele, sabe? Eu tava começando a faculdade, aquela matéria lá. Então, você acaba criando seu nome, sabe? Então, é muito importante você dar o melhor de si, entregar ao máximo, mesmo quando você acha que aquilo é inútil. Aquela matéria ali, desenho técnico, velho. Eu vou lá fazer desenho. Tira um 7. Direito, tira um 7, pô. Nada. Vai, tira o teu 9, tira o teu 10 pra tu ver se o pessoal não fala teu nome. Se daqui a pouco tu esbarra com ele em alguma outra empresa, sabe? Ou ele indica outra pessoa. Do nada, o professor desse é um síndico de um condomínio que é o que eu tô tentando pegar. Vai que aí vai ter. Porque teve um diretor de uma empresa que eu vendi energia lá na Croma, que é síndico. Eu cheguei pra ele, pra conversar com ele. Beleza, ele era assim, que ele deixou de ser. Então, podia ter dado certo. Não deu certo essa, mas podia ter dado. Mas a indicação dele pro prédio dele poderia dar. Mas é que ele saiu do prédio. Aí senão não teria dado. Aí já porque ele morreu. Mas poderia ter dado certo essa. Então, assim, as portas são abertas com o seu nome, mesmo quando são coisas totalmente não correlatas, sabe? É muito importante. Não, bacana. E agora, pra tua parte de empreender, os desafios, Diogo, o que é que tu acha que é mais desafiador? Você que trabalhou, como a gente citou aí, em grandes empresas, com processos mais definidos, o que é o maior desafio de começar algo do zero? Você fica muito perdido, né? A verdade é essa. Você não sabe por onde começar. Eu tive muita sorte outra vez que eu já estava num grupo grande. Então eu tinha o dono da Âncora e meus amigos, que é o João e Pedro, que são diretores lá. Falando, Diogo, a gente já passou por essa coisa, mesma coisa, a gente já passou por esse problema. Vai por esse caminho. Eu fiz, boa ideia, gostei. Sabe? Juntar isso, que eu tinha algumas pessoas me ajudando ali, com o que eu passei na Croma, que eu também empreendi sem o risco do empreendimento, né? Então eu não cheguei zerado. Tem que ser dito isso, né? Eu não cheguei zerado. Então, para mim, o mais difícil mesmo é a parte, como eu falei, não sou tão organizado, então vai criar processo e desenhar processo num mercado que eu caí de paraquedas no mercado, pô. Como é que eu vou criar um processo desse? Não cria. Você não cria. Contrata quem sabe. Eu cheguei nessa conclusão, bicho, eu não posso criar processo se eu não conheço do negócio. Como é que eu contrato o pessoa que sabe? Pega a pessoa do mercado, vai pagar mais caro, vai. Só que a empresa vai rodar muito antes.
Então, a gente fez isso. A gente teve essa estratégia, contratou o pessoal que já sabe, desenhou o processo, pegou o processo dela, viu como é que tu fazia. É assim. Tu acha que era o melhor? Acho, mas e esse aqui? Não demorava não? Vamos quitar, pular isso, mudar. E a gente editava um pouquinho ali, processo por processo, trabalhando em formiguinha. Mas empreender, o que eu aprendi muito aqui é barriga no balcão. Você vai lá, faz, o que é que deu errado? É isso, beleza, vamos ajustar. É fazendo e ajustando, fazendo, avaliando e ajustando. Vai dar coisa errada. Mas se você for tentar deixar perfeito e redondo, nunca vai estar redondo, nunca vai estar perfeito e nunca vai rodar. Volta a experiência da Chrome que você teve lá, que estava montando a gestão e... Exatamente. Não espera, só faz. Faz. Vai dar errado. Tenta dar menos errado possível aí, né? A gente vai tentar dar uma estudada, não sei o que, mas, bicho, começa. Se não começar, não vai sair nunca. Se você for esperar a hora certa, o processo certo, a pessoa certa, não vai ter pessoa certa, não vai ter processo certo, não vai ter hora certa. Sempre vai estar pior do que pode ficar. Só começa, vai dar erro, e tu vê quando é que foi o maior erro aqui. Esse aqui, foi o maior impacto, foi esse aqui. Demorou muito esse processo. Ou esse processo está dando muito erro, ou esse... ajeita aquilo ali. Se é a pessoa que está mal alocada, se é a pessoa que está mal encaixada, se o processo está ruim, se o sistema está... Descobrem. Mas tem que começar, vai dar erro, você vai descobrir qual é o erro e vai consertar. Qual é o mais importante aqui? Você tem que estar sempre atento. Se você deixar um processo redondinho, tá funcionando, sai, nunca mais olha para aquilo, vai dar errado de novo. E ia dar pior, sabe? Você tem que estar sempre por dentro de tudo, né? Hoje a Âncora tem essa base, né, com imobiliária, né? E na parte de condomínio, tá se expandindo. Como é esse mercado aqui em Pernambuco? Esse mercado em Pernambuco, ele não é concentrado, o que é um ponto bom. Então, a gente não tem empresas grandes disso, tem, mas não é, por exemplo, o mercado deve ter uns 7 mil condomínios possível. Acho que a maior empresa disso deve ter uns 300 condomínios. Então, assim, não tem um market share não, grande. Um é 300, outro é 250, outro é 200, outro é 190, sabe? Outro é 100, e tem um monte com 30, sabe? Então, é um mercado muito, muito, muito granularizado e com diferentes perfis de condomínio. Hoje a gente está focando muito no maior defeito das administradoras de condomínio, que é o atendimento. Então, eu falo pro pessoal, para mim é muito claro que o que precisa ter aqui é um bom atendimento rápido e eficiente. Teve um problema no condomínio, no outro dia já tem que ter a solução, o prestador de serviço já está lá analisando. O cara tem alguma dúvida, já responde. Aconteceu alguma coisa, a notificação já está pronta, já tá na porta do cara, sabe? Então, e zero erro também da parte de, principalmente boleto, que dá muito problema você gerar um boleto errado. Então, a gente foca muito, né, no atendimento e desenhou o processo muito bem desenhado já, dessa parte de boleto, então chance muito baixa de dar algum problema. Mas o atendimento é o nosso diferencial. Então, é isso que a gente tá ganhando hoje muito condomínio. Então, a gente fechou esse mês mais 2. Primeiro, é muito difícil, é muito doloroso para um condomínio trocar de administradora de condomínio. É chato. Então é muito difícil você pegar se o cara não está insatisfeito. E todos que eu chego então insatisfeitos é por causa de atendimento, sabe? Então, para mim foi muito claro focar nisso. E assim, Diogo, em relação às diferenças de mercado também, né? Porque você passou, como o Paulo falou, na área financeira, na área de mercado de energia, projetos. E agora você está quase que varejo mesmo, porque você está como você disse, porta em porta, barriga no balcão. Então, Expresso Canelinha. é muito diferente, né? O seu dia a dia, eu imagino. E a gente tem essa visão, muitas vezes, que a engenharia tem que ser uma parte muito técnica e na verdade, a gente sabe que não acontece isso. E essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Para mim, eu gosto muito de fazer coisas diferentes. Então, rapaz, essa semana eu vou focar no comercial. Aí eu fiz lógico, eu passei pela parte de dados, né? Então eu fiz um BIzinho meu, que eu mapeei todos os condomínios de Recife, faço uma rotinha, vejo quanto cada um paga de condomínio, então eu faço, imagina, né, na verdade, imagina quanto cada um paga de condomínio, faço uma rotinha, fiz, bicho, tá passando nesse. Eu mesmo vou passando de porteiro em porteiro, conversando, bicho, e aí? Como é que pode? E aí? Rapaz, queria falar com o síndico, ele tá aí? Tá não? Bicho, posso deixar meu contato? Vai. No outro mês, rapaz, acho que eu preciso dar uma olhadinha naquilo ali. Vou fazer a parte de análise técnica. Rapaz, eu acho que eu preciso focar essa semana nos modelos de notificação que a gente não tá legal. Vou focar. Então, todas as experiências prévias,
já ajudaram aqui, porque a parte de dados ajuda muito, a parte comercial que eu passei muito na Chroma ajudou muito, a parte lá de trás de montar relatórios da parte de projeto técnico ajudou muito, sabe? Então você soma tudo, toda a sua carreira, você chega aqui, bicho, tudo que eu faço todos os dias é muito diferente do que eu estou empreendendo, né? Então, eu tenho que gerenciar um pessoal e preciso tocar a empresa como um todo. E segundo que é divertido. É muito divertido você mudar essas coisas. Você fala, bicho, eu vou fazer aquilo ali. Eu tô com aquilo ali, tá 2 semanas no meu caderninho para fazer, eu vou matar isso agora. Vamos ler um contrato, vamos ajustar esse contrato, vamos negociar com esse fornecedor. Rapaz, vamos fazer parceria. Aí eu começo a ligar pra fazer parceria com o povo comercial. Não, o comercial hoje vai ser andando na rua, sabe? Então, isso é bem divertido. E como empreendedor, tu acha que a IA vai mudar muito? Você que gosta muito de dados, eu imagino que tem muita mudança acontecendo, né? Vai mudar muito. Principalmente na área voltando ao atendimento, sabe? Tem muita coisa, não tô nesse ponto ainda de mapear quais são as maiores demandas, que eu tenho pouco cliente ainda, começou esse ano. Então a gente não tá com os volumes de dados ainda pra gente poder fazer essas análises, mas já imagino que é pegar as principais demandas dos condôminos e dos síndicos, ranquear e usar IA para resolver. Provavelmente deve ser segunda via de boleto, por exemplo, para condômino. Tem que ter uma IA, existe já no mercado alguns IAs que você consegue conversar e pedir segunda via de boleto. Outra que o pessoal tá começando a crescer agora, que eu uso muito internamente, mas não tem para o condômino, que é, isso aqui pode fazer? Pode ou não pode? Como é que tá a convenção? Como é que tá o regimento interno? Que horas eu posso fazer mudança? Eles me perguntam isso, eu sei. Por quê? Porque eu tenho isso aí no IA, que eu pergunto pra IA, ela me fala, e depois eu vou... Formação e mete o FAQ, vamos dizer assim, ó, tá aí, ó, tudo que tu quer. Exato. Eu ensino a IA o regimento interno, a convenção do condomínio e tudo, e ele ensina e ele pode conversar direto com a IA. Ele só passa a informação pro cara, pergunta. Hoje existe isso, eu não tenho confiança ainda. Aí eu uso pra mim e aí eu checo. Ele me direciona só pra acelerar meu trabalho. Então, eu uso esse robozinho também lá na empresa. Eu fiz um robô que ele sabe todos os processos da empresa. Aí eu boto pros funcionários, tirar a dúvida. Posso ir de sandália, trabalhar? É o robô. Não pode. Exatamente. Ele pergunta pro robô. O óbvio tem que ser dito, né? Aí eu uso internamente, eu falo, bicho, ele não pode, mas ele vai dizer onde é, aí você olha se tá certo mesmo. E o robô é bem detalhado, né? Que ele diz assim, não pode ir de sandália, você pode se machucar, você lembre-se que você trabalha com peso, pode cair no seu pé. Ele fala melhor do que eu. Ele fala, lógico que não, pô. Tá doido, Então, isso é bem bacana, né? Como a gente que empreende tem que estar entendendo isso, porque vai ser uma grande revolução. Eu acho que a revolução da IA, ela é como a revolução da internet, né? Eu acho que nada mudou tanto o mundo como a internet, e agora a IA vai mudar. Principalmente negócios que são muito volume, né? Tipo, vamos dizer, são 7 mil condomínios. Se o cara tiver muito grande e tiver com 2 mil condomínios, a probabilidade dele conseguir fazer cagada no atendimento que vai acontecer... É 100%. Vai ter um problema. Em algum momento. Mitigar, né? É 100% e o processo, a chance de você dar errado em algum momento. Porque assim, eu sou varejista, né? Então eu trabalho com mais de 1.000 vendas por dia. Então a chance de dar errado é 100%. Você vai cometer alguma falha. Só que você tem que aprender com aquela falha e consertar aquele tipo de erro. Aí você vai pra próxima. E aí entra análise de dados. Olha, já vai me vender consultoria aí também. não consultoria, não. Eu dou consultoria de graça pra parte imobiliária da Âncora. De graça. Então, assim, mas muito bacana, Diogo. E aí eu queria que tu falasse um pouco. Tua carreira, ela não foi aquela carreira sempre linear, né? Não. A gente observa que teve diversas variações, eu vejo aí desistências, eu vejo mudanças, eu vejo muita pivotação do que você queria mesmo, da ideia que você tinha para a carreira. O que é que você poderia dar de conselho para quem está começando, para quem está pensando em mudar de área, para ter essa coragem de mudar? Pô, agora eu quero fazer um negócio diferente, então vou mudar. Eu sempre fui muito drivado por querer aprender coisa nova. Então eu quero aprender coisa nova e criar coisa nova. Então isso é uma coisa também pessoal minha. Juntar com... Eu não tô nem aí, porque eu não tenho nada a perder. Eu não tenho filho pra criar, não tenho custo fixo. Então, se juntar essas duas coisas me permitiu fazer essas loucuras. Ficar pulando de um lado pro outro, aprendendo coisa e indo pelo caminho que eu achava que, rapaz, aqui dá pra ganhar mais dinheiro no longo prazo. Aqui dá pra ganhar mais dinheiro no longo prazo e aprender muita coisa. Então,
fui por esse caminho. A minha, acho que o maior conselho que eu posso dar pra alguém é dar o melhor de si. É muito clichê isso, mas é literalmente dar o melhor de si onde quer que você esteja. Você tá na disciplina de administração dentro da Federal de Engenharia tem um curso de administração, né? Uma disciplina de administração. Acho que tem. Acho que tem, pô. É uma disciplina de 6 meses. Foi das melhores disciplinas que eu fiz. Foi muito boa, que eu prestei atenção, falei, rapaz, é bom isso. E eu comecei a estudar, eu comecei a ler. Engenharia econômica, né? Engenharia econômica era mais legal, não era não? Eu não lembro de engenharia econômica, não. Eu acho que sim. Agora eu vou roubar, eu acho que sim. Mas assim, independente de onde você esteja, apesar de você achar que não precisa, que bicho, dá o seu melhor, tem pessoas ao seu redor que você vai reencontrar na sua vida, que vão também mudar de carreiras e podem estar em áreas afins do seu futuro. Enfim, o seu currículo é você que faz. A administração eu acho que era eletiva pra gente. Isso é eletivo. Eu puxei pra acelerar porque eu queria me formar 400,5. Exato. Eu fiz. Puxem administração, é muito bom. Eu fiz administração, só que lá no SIM, que foi uma matéria acho que chamavam de projetão, mas era outra nomenclatura. Que aí o cara montava uma startup em 6 meses. Que legal. Aí o cara montava uma empresinha. E assim, e das tuas experiências com intercâmbio, com tua vida, o que é que tu acha que foi mais importante, se você puder elencar alguma coisa, para você se tornar o profissional que você é hoje? Você acha que foi algo que você vivenciou fora do país, que você vivenciou aqui? Tem algum ponto fundamental? O ponto não tem nenhuma coisa muito que pule. Eu vou voltar muito para o ponto que as amizades ajudam muito. Então, tanto na faculdade, eu me juntei com um grupo muito bom. Então, bora estudar para estudar? Quer estudar também? Quer estudar também? Bora. A gente se encontra todo dia na casa de não sei quem pra estudar. A gente leva umas coxinhas. Ele vai fazer prova. E tanto nisso, quanto na parte da XP, que me ajudou muito a mudar pra XP, me ajudou muito a mudar pra Chroma. E isso junta muito com o currículo que você cria lá atrás. Então, o que me ajudou muito foi ter feito essa fama e ter entregado, não a fama sozinha vai embora, né? Você tem que entregar, obviamente, desde o começo, sabe? Então abre muita porta. E assim, tu tá citando muito o network, né, Diogo? Isso. Que é ter feito essas amizades mesmo sem saber o que era network na época. Exatamente. Até o professor que citou, né? Você criava uma rede de contatos sem saber que estava criando, e a gente reforça aqui o objetivo principal do Grupo Equation, que é conectar engenheiros. Então, a gente entende que é fundamental que os engenheiros se conectem para gerar isso, né? Gerar resultado para todo mundo. Porque ao mesmo tempo que para você é bom que te tragam para a empresa, é bom também para a empresa que você, com todas as suas expertises, entre dentro dela. E aí eu queria puxar dentro disso para futuro. O quanto tu acha que essas conexões podem te ajudar dentro do empreendimento? Demais. Como eu disse, eu tenho encontrado ao longo a própria âncora, que não tem nada a ver com nada de engenharia, eu tenho encontrado muita gente que passou por mim, então o pessoal já ajuda muito. E dentro do Grupo Equation, nos eventos, já tem várias pessoas que prestam serviço para condomínio, tem construtora. Temos que ganhar a comissão, aí não pingou nada ainda. Vai ganhar a sua. Vamos pegar o seu armazém também, que vai fazer pra gente. Né? Então, dentro do network, você abre muita porta, né? Você acaba fazendo muita parceria grande por networking. E aí você vira seu diferencial. E aí eu queria entender do Diogo pro futuro, né? Porque esse perfil inquieto, que eu tenho também um pouco desse negócio de querer fazer uma coisa diferente o tempo todo. Como é que você se imagina? Por exemplo, você já consegue se imaginar 5 anos, a empresa está crescendo, o que é que eu vou fazer de novo? Vou ter que mudar de novo, vou criar a âncora, sei lá, vendedora de carros e... Então, mas dentro do mercado condominial, você tem muita coisa para criar, sabe? Então, para mim é muito claro que ali dá pra gente crescer muito, muito de verdade. Então, dá para ser uma administradora padrão, chegar nos seus 30 condomínios é um soft cap ali. Muitas chegam no 30 e não conseguem passar disso. Não é pouco comercial. É porque não tem braço para tocar. Não sabe crescer. Então, quebrou esse cap dos 30, dá para ir crescendo, dá para fazer processos diferentes. Dá para você ir abrindo áreas novas, ir abrindo a parte de eficiência energética, eficiência de gastos, consultorias. Tem muita coisa para ser criada dentro do mercado condominial. Então, eu me vejo muito... desenhando o processo, revisitando o processo, vendo o erro, corrigindo de um lado e criando coisas novas do outro. E gerando e abrindo mais o leque dentro da empresa. E trazendo condomínio para dentro. E aí, só uma pergunta, né? Que
Pô, se for uma engenharia elétrica, tu comentou que teu pai foi engenheiro, né? Teu pai te trouxe inspiração na engenharia ou não? Então, mais ou menos. Meu pai sempre foi a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Ele ainda é. Ele é um absurdo que o homem sabe. Até hoje, eu falar de uma coisa da faculdade, ele lembra, eu não lembro. Ele fez há sei quantos anos. E só que ele falava, Diogo, vá pra medicina. Meu pai que é engenheiro. Minha mãe é médica. Diogo, vá fazer medicina. Rapaz, o negócio é medicina. Só que a médica nunca falava pra eu fazer medicina. Aí eu fiz, aí tem coisa, viu? Vou nada. Tá me enrolando aí. Tá me enrolando. Aí eu fui pra engenharia. Não me arrependo. Realmente, é muito diferente. É muito mais o meu perfil também. Como engenheiro, você aprende a resolver problema e aprende a se virar. Eu, como administrador de condomínio, eu tenho que mexer com impostos. Eu sei lá de impostos, eu sou contador, mas você aprende. Esqueça. Você conhece contador. Você liga pro contador, bicho, posso te pagar um dinheiro pra tu me ensinar isso aqui? Paga. Não, me dá um treinamento. Você entende. Você não vai ser o especialista daquilo, mas tipo, para aquele caso específico de condomínio, você sei tudo já. Assim, tudo dentro do que eu preciso, né? Se foge, eu ligo pros contadores, né? Obviamente. Essa mas, mudança... Assim, não, pode finalizar aqui. Não, é isso. Quer dizer, o ponto principal é que eu tenho muita confiança que eu aprendo. Bicho, um tempo suficiente, eu faço o que você quiser, sabe? Por quê? Porque eu passei pela federal. Ali você aprende a se virar, você aprende a aprender, sabe? Só ia comentar que essa mudança, né, pô, apesar do teu pai dizer, não, faço medicina, você fez engenharia, tá trabalhando, ou trabalhou com a parte de projetos, depois geração, depois foi para a parte de dados, ou seja, você mudou da área de engenharia técnica para outra área, né, vamos dizer, outro segmento. Você acha que isso poderia ser um impeditivo para o cara cursar engenharia achando que deveria deixar de fazer engenharia porque tem outras áreas também? De jeito nenhum. Isso é um ponto positivo, né? Você tem ter outras áreas assim. Você cursar engenharia, pra mim, quando você fala que você é engenheiro, a pessoa já entende, já lhe enxerga como resolutor de problemas que se vira. Bicho, esse cara é desenrolado. Esse cara é desenrolado. Se ele não sabe, ele aprende. Todo engenheiro é assim. Não é da Federal de Pernambuco que é assim, sabe? E eu vejo a galera às vezes desvalorizar a engenharia, mas no dia a dia eu sinto que ainda existe a carteirada de engenheiro. Eu sou engenheiro, tem muita gente que ainda considera como uma pessoa inteligente, uma pessoa resolutiva. Então eu acho que, apesar da gente achar muitas vezes que tá acontecendo, né, que existe esse desgaste da profissão como um todo, mas tem muita gente que valoriza ainda a formação em engenharia. E dentro disso, Diogo, você falou que não se arrepende de ter feito engenharia. Para essas pessoas que estão fazendo agora, dá um incentivo, diz assim, dá para ganhar dinheiro com engenharia? Dá para ganhar dinheiro com engenharia, tanto com a parte técnica, eu quero ser engenheiro, vou ser engenheiro, dá para ganhar muito bem. Tem muito mercado para engenheiro bom. Muito mercado para engenheiro bom. Tem muito engenheiro ruim. A verdade é essa. Aqui o pessoal, engenheiro ruim que empurra, vai com a barriga e não tá nem aí, não quer fazer. Se a pessoa quer fazer, a pessoa vai lá e faz. Assim, uma boa faculdade, qualquer um pode fazer. Depende do tempo que você tem para se dedicar. Você tem que se dedicar. Engenharia é dedicação. Isso aí não precisa nem falar, né? Que é difícil. Tem muita matéria que é difícil lá. Se você faz uma boa faculdade, se você corre atrás, se você tem sangue nos olhos, você vai crescer. Sendo na parte de engenharia ou indo para a parte de gestão. Que a gestão que eu falo é nas outras áreas, né? De forma geral, que gerir coisas. Ou a parte comercial, por exemplo. O engenheiro é ótimo comercial. Você tá conversando com um cara. No primeiro papo, porque nas primeiras frases você já entende qual é a dor do cara. Tipo, você pega muito rápido. Sabe? Você já entende qual é a solução do problema, você já conecta com o seu portfólio de soluções, você já encaixa um caminho. Sabe? O engenheiro pensa mais rápido, sei lá. Então, eu acho que você ter você ser engenheiro é uma carta coringa muito grande. Muito grande. Se você é engenheiro e com sangue nos olhos, esqueça, você vai voar. Tu chegasse a falar nos bastidores em relação a valores. Tu acha hoje que o engenheiro dá pra conseguir ganhar quanto no visual de São Paulo? Tu acha que dá pra... Cara, júnior, pleno e sênior. Dependendo da área que você entrar, você consegue. Não é fácil, é difícil, mas eu vou falar do mais difícil que tem. Por exemplo, a parte de consultoria estratégica, que não é tão difundido aqui. Aqui em Pernambuco, o pessoal não conhece muito. Tem 3 grandes empresas BCG e McKinsey. Você consegue ganhar facilmente mais de 10 mil reais por mês. Inicial. Então, não é fácil entrar, não, mas você consegue. Sabe? Não é fácil entrar, mas também eu vejo pouca gente se preparando desde o começo para isso. Aqui não tem essa cultura. Aqui não tem essa cultura. Você vai lá para Belo Horizonte, um amigo meu é de BH, falou, Diego, passei na BEM.
Eu fiz, que massa, o que é a BEM? Ele, como é que tu não sabe o que é a BEM? Na engenharia lá, todo mundo sabe o que é a BEM. Tem um clube de consultoria, o pessoal troca aqui. No Federal tinha um clube de consultoria, até fui para alguns encontros. É muito legal. Mas não é difundido em engenharia, é difundido em administração. Então, inclusive é lá na administração, é lá no CAC, o clube de consultoria. Ou era, né? Não sei como é que tá hoje em dia. Não sei nem se tem mais. Mas você consegue já iniciar ganhando muito bem como engenheiro. E a maioria que passa é engenheiro. A maioria que passa é engenheiro. Sabe? Não tem como. E você falou também que na parte técnica dá para ser bem remunerado. Como tu enxerga o mercado hoje? Tem muitas vagas, tu falou que para bons profissionais tem. E qual o salário médio inicial, pleno e sênior que tu acha que dá para chegar? Da parte técnica eu não tenho como falar muito de salário, porque eu não estou muito nesse mercado, mas eu sei que tem muito mercado para bom profissional. Só que qual é a grande dificuldade da parte técnica? Você tem que ter um background técnico. Então você tem que começar cedo a estagiar, né? Você tem que começar cedo a estagiar e ser muito bom no estágio. É aquele negócio, você tem que se dedicar. Onde você está, você tem que fazer um negócio bem feito. Tanto que na TPF, acho que eu teria crescido muito bem, teria virado engenheiro, estaria muito bem lá. E eu fazia o básico muito bem feito, sabe? Eu estudava bem, fazia os projetos certinho, estudava o que eu estava fazendo, não estava só empurrando com a barriga. Então o pessoal acabava abrindo o olho. Rapaz, esse menino é bom. Esse menino tem futuro. Né? Diogo, eu queria te agradecer. De verdade, parabéns por ter tido tanta coragem, né? É difícil porque a gente sabe que, imagino, apesar de todas essas facilidades, entre aspas, que você citou aí, de não ter filho, de ter uma liberdade financeira um pouco maior. Dar aquele passo para trás, né, que ele deu. Mas a gente tem ego, as pessoas têm ego, mesmo que menor ou maior. Mas é sempre difícil você tomar uma decisão. Então, parabéns por isso. Parabéns por falar tão bem de engenharia, que é muito bacana. É legal ver gente que, apesar de trabalhar fora da engenharia, valoriza tanto a formação quanto você. Então, queria dar os parabéns por tudo isso e pela sua trajetória. E agradecer por você ter vindo aqui com a gente conversar. A gente sabe que é só o começo da sua carreira. A gente tava brincando aqui. Você tem quantos anos? Eu tô com 31. 31 anos, então aí tem mais 40 anos de carreira. Pelo menos. Ninguém vai se aposentar mais. Então bota uns 80 aí. Então, assim, vai ter muito tempo. E aí, daqui pra frente, o Grupo Equation prosperando, a gente tem certeza que vai ter uma parte 2 aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Anderson, pelo convite. Obrigado, Diogo, por tudo aí. Que a âncora, né, onde você está empreendendo, que consiga deslanchar cada vez mais, porque é essa mentalidade do engenheiro que a gente quer difundir, né? Pô, o engenheiro começou a trabalhar numa área que não é correlacionado em si, apesar de imobiliário ser ramo de construção, né? Então meio que correlaciona, mas na parte muito mais da administração, de gestão, né? E mesmo assim, engenheiros difundindo para crescer cada vez mais, né? Legal. Obrigado, pessoal, por ter me convidado. Foi muito legal compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês. E eu quero principalmente parabenizar vocês por essa iniciativa do Grupo Equation. A importância que isso tem para desmistificar essa ideia que o pessoal fica difundindo na internet, faz piada, que engenheiro já passou, que engenheiro agora é Uber. Não tem problema, bicho. O engenheiro tem muito mercado para engenheiro, muito mercado de verdade. Então, se você é um bom engenheiro, se você faz o seu nome, se você estuda, se você cresce, se você mostra, se você tem um bom network, principalmente, você vai crescer. Você vai crescer. Você não precisa ter um network de nascer de berço de ouro, não. Você vai criar o seu network na faculdade. Na faculdade, todos os seus engenheiros ao redor vão virar, uns 3 ou 4 vão virar gestores, uns 3 ou 4 vão virar diretor, outro vai para o mercado financeiro, outro vai virar consultor, e um monte vai para engenharia. Você vai ter um monte de gente espalhada em um monte de mercado que gosta muito de você e sabe que você é muito bom. Se você for muito bom. Então seja muito bom. Então, Diogo, já que você fez a propaganda aí, pede pro pessoal se inscrever no canal, pra comentar aí. Pessoal, se inscreva no Grupo Equation. Muito conteúdo legal. Eu vi um monte de podcast de vocês, são muito legais. Eu vi lá com o Felipe, assistam de Felipe. O Felipe é muito bom. Ele é muito engraçado também. Diogo, muito obrigado. Satisfação te receber. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.